e a gente, né, somos tutelados pela doutora Amanda, e foi quem indicou a profissional que hoje vai dar aula para a gente, e a gente tem muito orgulho de poder estar podendo oferecer essa aula, e esperamos que vocês participem e tenham uma boa experiência. Hoje a gente está com a nutricionista Ana Alicia, ela é especialista em obesidade e diabetes, né? Já trabalhou diretamente com a doutora Amanda, já contribuiu na nossa cidade com a ADISGO, né? A Associação de Diabéticos, e é um prazer recebê-la, não só como catalana, e como participante também da ADISGO, né? A gente está aí em conjunto, e também como estudante, né, do curso de medicina da UFCAT e coordenadora da Liga de Endocrinologia. Obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vinda, Ana Alicia. Obrigada pelo convite. Falei que hoje eu estou me sentindo um nojo por estar ministrando essa discussão, essa palestra aqui com vocês, porque, como eu falei para o Danilo e para a Bia, acompanhei de perto um pouco dessa luta aí pela abertura do curso de medicina no município de Catalão. Eu sou de Uberlândia, mas fiquei alguns anos aí e tenho, assim, a ADISGO, a Amanda no meu coração, porque sempre fui muito bem recebida no município e desempenhei um trabalho que eu falo que a ADISGO, ela não... O Brasil não tem assistência ao diabético como a ADISGO. Então, assim, vocês são pessoas de muita importância e relevância no tratamento do paciente com diabetes. Então, assim, eu queria, se eu fosse fazer, com certeza eu faria endócrino, porque eu acho que é uma área muito gostosa de trabalhar, né, de lidar. Mas, enfim, meu nome é Ana Alicia Morum, eu sou nutricionista, especialista em clínica e terapêutica nutricional, sou educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes, fiz doenças crônicas no Einstein e sou terapeuta nutricional pelo método SOFI. O que isso quer dizer? Eu trabalho com abordagem comportamental. E, assim, para vocês entenderem um pouco do meu trabalho, eu vou falar um pouco da minha história, porque eu sempre sonhei ser nutricionista. Eu não queria ser outra coisa, eu queria ser nutricionista. Por quê? Porque eu já passei por vários endócrinos, nutricionistas, profissionais para perda de peso, e eu não fui bem tratada. Eu acho que eu deveria ter sido mais bem tratada, acolhida e escutada. E aí, então, quando chegou na minha época de decidir qual profissão, né, qual curso eu iria prestar vestibular, justamente na mesma época que eu saí do colegial, abriu a primeira turma de nutrição em Uberlândia. Na UF, na época, não tinha, isso eu estou falando de 1998. Às vezes alguém aí nem tinha nascido, né? E aí, eu fiz nutrição, e na nutrição, no curso, a gente vê muito pouco sobre as patologias, até mesmo sobre a obesidade, porque há 22 anos atrás, falava-se muito pouco sobre obesidade, era mais desnutrição, e é muito interessante, porque hoje não se fala mais em desnutrição, né? A gente fala mais sobre o quê? Sobre obesidade, sobre essas doenças crônicas não transmissíveis. E vocês estão me escutando? Parece que tem uma travada. E aí, o que acontece? Na faculdade, eu vi muito pouco sobre a diabetes. E aí foi onde eu conheci como voluntária a ADISGO. Meu pai sempre gostou muito de trabalho voluntário. E ele virou para mim um dia e falou assim: vem cá. Ele tinha negócios em Catalão e eu morava aqui em Uberlândia. Vem cá, vou te mostrar um lugar que eu acho que vai ser interessante para você.
E eu me lembro que a Disgo, não sei se alguém se lembra, ali onde é o Senac, na Avenida do Córrego, ali era a Disgo. Atrás era alguma, eu não sei o que que era na frente, mas atrás, assim, era uma sala, uma cozinha experimental. A Rosângela, não sei se vocês já tiveram contato com ela, a Rosângela ficava no meio lá da cozinha, as mulheres fazendo trabalhos manuais, e aí eu conheci, na época era a doutora Mônica, a Amanda nem morava em Catalão, e aí eu comecei como voluntária. Pouco tempo depois, eu ainda não formada, mas eu ficava ali, olhando, observando, e tinha contato com a doutora Mônica. E aí, pouco tempo depois, o meu avô, ele diagnosticou. Eu já formada, logo depois meu avô diagnosticou diabético, ele teve uma queda, o médico queria já operar, o ortopedista já queria operar ele. Eu falei, não, não tem condição, nós precisamos fazer um pré-operatório. E aí, nesse pré-operatório, deu uma glicemia alterada e eu já entrei em contato com o Dr. Paulo Tanus, que é o endócrino aqui em Uberlândia, que me falou, não, Annalise, essa glicemia não tá legal, vamos avaliar mais detalhadamente. Seu passado os exames, seu avô é diabético, não podemos operar agora. Aí entramos com insulina, e eu já comecei a modificar a questão da alimentação dele, eu aplicava insulina, isso há quanto tempo, né? Uns 20 anos atrás. E aí eu já estava na Disgo e continuei me interessando mais ainda pela causa. Foi aí que eu me tornei voluntária, eu comecei a atender, eu atendia grupos e atendia individual. Aí, quando a doutora Amanda veio, eu já tinha voltado para, eu já estava em Uberlândia, aí depois eu fui para Catalão, mudei para Catalão. Quando eu mudei para Catalão, eu bati na porta e falei assim, ó, vocês não estão precisando de nutricionista? Eles falaram, só vem, e eu fui. E aí eu me envolvi tanto com a causa que eu cheguei a ser presidente da associação. Eu fui presidente eu tive um primeiro mandato. No segundo mandato, eu pedi exoneração porque eu tinha que voltar para Uberlândia por problemas pessoais, eu tive perdas, né? Eu perdi meus avós, tudo muito rápido, isso. E aí, antes de vir para Uberlândia, eu já tinha feito o projeto Educando Educadores, que é um projeto aberto para qualquer profissional da área da saúde. Desde farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, médicos, não interessa. São pessoas, profissionais da área da saúde que têm interesse em trabalhar com pacientes com diabetes. Então, assim, diabetes, eu sou especialista em diabetes. E depois eu fiz a nutrição em doenças crônicas não transmissíveis no Einstein. Então, assim, cada vez mais me especializando. O que eu tentei trazer hoje? Um pouco da minha experiência, né? A obesidade, ciência, consciência e prática clínica. Por quê? Quando eu descobri essa questão eu comecei a trabalhar com diabetes, eu começava a perceber essa questão do comportamento, a questão da dificuldade de aceitação. Ninguém quer ser diabético, né? Ninguém quer ter alguém que você ama diabético, porque diabetes está muito ligado à comida, né? Eu não posso comer doce, não vou poder comer bolo, não vou poder comer sorvete, a fritura, agora final de ano, ovo de Páscoa, enfim, não vou poder beber minha cervejinha. E aquele incômodo que eu tinha lá de criança, de não ter sido bem cuidada, eu já chegava no consultório, no meu consultório, eu falava, eu não vou pesar essa pessoa. Eu conversava, vocês estão percebendo? Eu gosto de conversar. Eu sou curiosa pela história da pessoa, porque eu acho que conhecimento, estudo hoje, eu estou aqui em Uberlândia, vocês estão em Catalão, você é de um lugar, a Bia do outro, eu do outro, né? Então, assim, e nós estamos aqui. Conhecimento, hoje, ainda mais agora com essa questão de internet, todo mundo tem.
Mas eu acho que a escuta, ela faz muita diferença, escuta e curiosidade. Foi aí que entrou o meu incômodo. Eu falava, gente, eu vou pesar, mas se ela não perdeu 1 quilo, tudo que ela está aprendendo comigo, ela vai ficar tão triste, porque ela está tão focada num quilo. E do jeito que ela está mastigando tão bonitinho, ela trouxe o diário alimentar, as glicemias melhoraram, eu precisava de subsídio, eu precisava de ciência ali para me dar um aval de que o que eu estava fazendo não era loucura da minha cabeça. Foi aí que eu conheci a Sophie Deran. E o curso da Sophie também, ele é aberto para profissionais da área da saúde também como um todo, que são pessoas que querem trabalhar com comportamento alimentar e querem entender de alimentação sem a prescrição de dietas restritivas. Foi aí que entrou a consciência alimentar. E aí eu atestei que o que eu queria mesmo era aquilo e que eu estava no caminho certo. Eu falei, agora eu tenho um curso, uma formação que me dá subsídio para manter o que eu estou fazendo, né? E aí, o que que acontece? Através desse curso da Sophie, eu já fui conhecendo outros cursos, né? Como Mindful, essa questão da presença, essa questão de práticas meditativas, não tem nada a ver com religião, nem todo paciente eu faço prática meditativa, porque às vezes não tem abertura, né? Às vezes não é interessante fazer, e ali a gente consegue fluir bem sem a necessidade dessa prática. E aí eu fui pensar sobre a questão da obesidade. A obesidade hoje, vocês já viram, né, a questão do conceito da fisiopatologia, então eu não vou entrar nesses detalhes. A gente vê aquilo que eu falei lá atrás, né, quando eu entrei na faculdade, era transição nutricional, era desnutrição, muito pouco de obesidade. Então, hoje, a gente vê essa disparidade, essa diferença entre o nosso corpo não foi, o nosso organismo, ele não foi produzido para ser um corpo gordo, obeso, né? Porque nós viemos lá, o homem das cavernas, ele andava, ele corria, ele gastava energia, ele caçava, e ele caçava, comia e não tinha um local para conservar os alimentos. Então, hoje, a gente percebe essa grande diferença entre a fisiologia e o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Então, o ambiente atual, ele apresenta uma forte e constante propensão para promover o equilíbrio energético positivo e a obesidade. Então, o alto consumo energético, né? Pode ver, às vezes, nós mesmos, né? Às vezes, não consigo fazer uma refeição ali, um arroz, feijão, uma carne, aí eu como um macarrão instantâneo ou uma batata, né? Uma Ruffles aí, um refrigerante, porque não dá tempo de ir em casa, ou às vezes a questão até do custo mesmo, o preparo, enfim, por uma série de fatores, e isso ao longo do tempo a gente vai ganhando peso. E aí, o que a gente tem que ver é que a obesidade, ela vai gerar um impacto não só naquele indivíduo, né, no obeso, mas no meio ambiente também que ele está inserido, porque como que será que vai ser a produção dele? Porque o indivíduo, ele dorme mal, ele come mal, ele é sedentário, como que está a qualidade de vida dele e daqueles que estão em torno dele também, né? Então, a gente tem que pensar muito bem, por isso que eu bato muito na tecla do comportamento alimentar. Não é só o que você come, o quanto você come, mas é com quem você come, né? O meio ambiente influencia até que ponto nas suas escolhas alimentares. E aí a gente chega lá, daquilo que a gente estava conversando. Tem que comer tudo porque tem criança que está passando fome. Se você não comer tudo, você não vai ganhar a sobremesa, não vai ganhar o presente. Então, isso tudo fica embutido no nosso consciente e reflete agora na nossa vida adulta. Então,
A gente tem aqui, né? Como que é esse conceito? O conceito, o IMC acima de 25 quilos por metro quadrado. A gente não trabalha mais só com o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, porque a gente sabe que esse índice ele vai deixar de lado outros quesitos que a gente vai avaliar, né, durante uma consulta, durante uma avaliação, você não vai só avaliar o IMC, porque esse IMC, ele pode mascarar. A pessoa tem uma grande massa muscular, percentual de massa muscular, né? Então, a gente tem outras coisas, e esse número, ele não vai falar sobre o comportamento, sobre a qualidade alimentar. A questão genética, existe uma questão genética, ambiental e comportamental. E aí eu comecei e eu rascunhei aqui, né? Porque eu falei, gente, eu vou falar para quem? Vocês. Eu vou falar para um futuro ortopedista, para um futuro pediatra, um clínico geral. E eu vi um vídeo, né? Que agora você pensa em fazer endócrino, mas pode ser que amanhã você faça pediatria, ou depois você faz, né? Igual a menina da Rosângela ela queria que ela fizesse endócrino, ela quer fazer neurocirurgia. Então, assim, eu estou falando para um monte de gente com um monte de especialidade, vários futuros. E aí, se nós pararmos para pensar, independente da área que você se especializar, você vai atender um obeso. Seja um pediatra, um psiquiatra, uma ortopedista, um urologista, um proctologista, uma gineco, que mais? Qualquer especialidade, você vai atender um obeso. E aí, esse paciente obeso, ele vai chegar no consultório e vai virar para você e vai falar assim: eu só vim fazer meu Papa Nicolau, eu só vim fazer meu exame de rotina. E ela tá obesa. Aí você fala assim: não, mas você tá gorda, você tem que emagrecer. Conforme a abordagem que essa ginecologista tiver com essa paciente, ela vai aproximar a paciente do cuidado ou distanciá-la ainda mais, né? Porque muitos pacientes reclamam, falam, eu fui no ortopedista porque eu tô querendo ir para academia e o meu joelho tá doendo. Mas ao invés dele olhar para o meu joelho, ou ele olhar para mim, ele olhou para minha gordura. E aí ele mandou eu emagrecer. Como se todos os meus problemas eu fosse. Como se. Isso é um feedback que eles me dão, tá? Não é nenhuma literatura. É como se a minha felicidade chegasse depois que eu pesasse determinado peso, número. E na verdade não é assim, né? Nós temos que entender que a obesidade é uma doença crônica, sim. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Mas ela não pode ser nem romantizada e nem banalizada. Consegue me entender? No sentido de que, depois que você emagrecer, resolve. Depois que você emagrecer, resolve. Beleza. Mas enquanto eu estiver emagrecendo, o que eu vou fazer? Eu não vou viver? Então, é entender e também o que existe por trás deste número. O que existe por trás? Ninguém engorda 10, 20, 30, 50 quilos da noite para o dia. A obesidade é construída, como o diabetes tipo 2 também é construído. Será que eu não estou, enquanto profissional da área da saúde, ajudando nessa construção? Por quê? Porque nós, profissionais da área da saúde, nós somos também responsáveis por aquele paciente, independente da especialidade que nós tivermos. Faz sentido? Faz? Então tá. Pode falar aí, tá, gente? Não quero ficar falando sozinha, não.
E aí, faz? Então tá. E aí eu pergunto, né? Você trata da doença ou do indivíduo? Você cuida de uma doença ou de um indivíduo, né? Por exemplo, vai chegar lá o paciente com o quê? Com uma esquizofrenia. Você vai olhar só para a esquizofrenia? Ou ele vai chegar com uma ferida, um machucado? Você vai olhar só para aquilo? Né? Então, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. Você tem que olhar para aquilo e a mesma coisa é a obesidade. A obesidade, ela pode ser um sinal e um sintoma de alguma outra doença. Que se não for cuidada, que se não for olhada, não adianta dieta, 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 dieta. Né? Então, assim, é muito importante a gente entender que eu tenho um ser humano ali na minha frente, eu preciso olhar para ele como um todo, eu preciso olhar na cara dele, nos olhos dele, falar bom dia e pegar na mão dele, né? Eu acho que é tão bacana você aí que está começando esse contato com os pacientes, vocês já começaram, vocês vão começar, A né? gente já faz. Então, mas às vezes, gente, fala bom dia, fala boa tarde, como que você tá? Olha no rosto dele, pega na mão dele. Isso faz diferença demais. O paciente, se você tiver com a agenda atrasada, ele desarma. Ele desarma, ele vai te perdoar pelo atraso. Agora não. O que que o paciente reclama? Fala assim, gente, mas eu fui lá, ele nem olhou na minha cara. Ele nem olhou na minha cara. Entendeu? Não precisa virar amigo, não precisa levar para casa, mas é um ser humano. Se coloca no lugar dele ali. Se fosse a sua mãe, como que você ia querer que ela fosse tratada? Entendeu? Então, quando a gente está com aquele paciente obeso, aí agora entra a questão, não vou entrar no quesito caneta, né? Porque agora caneta, ninguém fala de mais nada, é só de caneta. E aí, medicar ou não medicar? Quem oferece, quem avalia é o médico, tá? E eu não vou entrar nesse quesito se é o médico da especialidade A, B ou C. Eu tenho a minha opinião, né? E eu acho que o médico tem que avaliar, tem que chegar ali, ele com o conhecimento dele, a conclusão que o Danilo precisa de medicamento. Beleza, Danilo, você precisa de medicamento por isso, por isso, por isso. Esse medicamento vai te ajudar nisso, nisso e nisso. O custo dele vai conseguir manter. Você precisa, além de tomar o medicamento, você precisa de fazer atividade física, você precisa de ir na nutricionista, você precisa de fazer. Topa. Aí o paciente decide sim ou não. Mas é obrigação do médico mostrar tudo o que pode acontecer, sim ou não. É lógico que vai acontecer. Por exemplo, tem paciente que fala assim: ah, será que eu vou ter, meu intestino vai prender? Será que eu vou ter boca seca, enjoo? A gente não sabe. Nós ainda não sabemos o efeito desses medicamentos sobre o organismo. Você só vai saber usando. Vai ter efeito ou não vai ter efeito? Pode ser que sim, pode ser que não. Cada um é um, né? Então, só usando, mas tem que ter uma conversa muito clara e transparente. E a equipe acolher e auxiliar esse paciente. E a terapia nutricional feita pela nutricionista. Quem fala de comida é a nutricionista. E aí, eu trouxe um exemplo, eu quis trazer uma coisa prática para vocês perceberem. Esse paciente, ele tá comigo até hoje, tá? Ele chegou para mim dia 20 de junho de 2024.
Eu amo esse paciente, por quê? Porque ele é marido de uma paciente e pai de um paciente. E era muito, assim, era muito legal, porque eu lembro direitinho, a mulher, ela me ligou no meu celular, pessoal, ela falou assim, Annalise, tudo bem? Meu nome é fulana, eu tô te ligando, quem te indicou foi o Dr. Conrado, cardiologista, porque o meu filho tá com uma alteração no colesterol e eu tô acima do peso. Mas, na verdade, quem precisava consultar com você era meu marido. Mas meu marido não quer. Então, marca uma consulta. Pode marcar para mim e para o meu filho? Não, tudo bem, vamos marcar e tal, tal, tal. O menino que já tem 30 anos, está comigo até hoje. E aí, nesse meio aí de tempo, ele levava os dois, ele ficava na recepção e ele é muito simpático. Eu pus até foto dele ali, ele super concordou, ele ficou todo orgulhoso, falou: não, pode, me mandou relatório de CEPAP. E aí ele levava e os dois e eu, bom dia, boa tarde, não falava nada. Ela já tinha me contado que era ele que precisava, mas de uma forma ou de outra ela já estava modificando a qualidade da alimentação da casa, porque ela é mulher, né? E um filho único. Beleza, até que um dia ele decidiu. Só que esse um dia demorou um ano para acontecer, tá? Que foi dia 20 de junho de 2024. Então ele chegou para mim lá com. Deixa eu pôr aqui. Ele chegou com. Ele diabético, já há 20 anos de diabetes. Fez o exame, diagnosticou diabetes e o único cuidado que ele tinha era medicação e bebia, sedentário, bebia desde ele é zootecnista, então ele assim aprendeu a beber na faculdade, morou em Uberaba, não sei se aí vocês conhecem, mas a fama de Uberaba é bem forte, né, nesse quesito, e a zootecnia, então assim, ele mesmo, ele fala. E além desse comportamento dele com a comida e a bebida e o sedentarismo, porque ele jogou futebol. É legal que todos foram atletas, né? Todo mundo praticou atividade física. Aí ele parou, entrou para a faculdade, começou a beber e foi ganhando peso, e já com esse histórico familiar. Teve um tempo, e aí veio o diagnóstico do diabetes. Teve um tempo que ele fez uma dieta restritiva, ele foi numa nutricionista, ele teve Nossa, já vai terminar. Ele teve a perda de peso, só que ele perdeu 32 e ganhou 42 quilos. Ele chegou com a glicada de 11,2, uma glicemia de jejum de 251, os outros exames estavam normais, o que, assim, é péssimo, né? É bom, mas é ruim, porque parece que quando o paciente não vê os números alterados, ele acha que ele não precisa de fazer nada. E aí o peso dele era 144,5, ele não tinha o hábito de pesar e ele achava que estava com 140, então ele estava a mais do que ele pesava. O estilo de vida sedentário, consumo frequente de embutidos, salgados, ele vai para a fazenda em Ituiutaba, e aí lá ele tem um grupo de amigos que antes de ir para a fazenda eles tomam café da manhã nessa padaria. Então era muito consumo muito grande de quitandas, refrigerante, doce e álcool. E aí, o que foi feito? Só uma pergunta, Alice, sobre o caso. Ele estava com uma glicada de 11,2 e ele estava tomando medicamento. Aham. Meu Deus. Meu Deus. Trouxe só um caso, tá? Porque esses dias eu abri um de 16. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu falei, meu Deus, e eu não consigo. Gente, eu não consigo, vocês não me conhecem, mas eu não consigo disfarçar. Porque fala na faculdade que a gente não pode estressar. Sim, mas sim. eu sou a cara da expressão. Aquele meio, assim, eu não falo nada, mas meu rosto mostra. Na hora que eu abri, assim, que eu vi 16, eu falei, quê? Nossa. E a senhora e a filha. Eu falei, 22 anos, eu nunca vi.
Eu nunca vi, gente. Lá na Disney, olha que ali é uma escola. É uma escola. Porque você vê de tudo. De tudo. Mas eu nunca vi uma glicada de 16. Eu vi Não, pessoas. eu nem achava que era possível. Até este momento. Meu Deus, Não, 16 é muito e grande. quais eram os cuidados que ele tinha? Nem, Medicação, é, só. só. Aí escuta, o que aconteceu? Nós tivemos a primeira consulta. A primeira consulta, ele me contou e tal. A escuta, eu acolhimento, então eu escuto como que é a questão da rotina dele, eu conheço o que ele come, o que ele não come, o que ele gosta, as quantidades, os horários, né? Eu pergunto sobre tudo. E aí foi interessante que ele teve uma arritmia entre a consulta e o retorno, ele foi parar na UTI. Ele achou que era uma gripe, mas quando ele entrou no hospital, no PA, eles já colocaram ele na UTI e ele teve que fazer uma ablação. Então, assim, em 15 dias, muita coisa aconteceu. Foi só emoção, sabe? E como eu já conhecia a esposa e o filho, eles me davam notícias sempre, porque eu mantenho contato com os meus pacientes. Mas aí, quando ele já voltou, parece que eu acho que ele ficou com medo. Ele ficou com medo, ele falou assim: eu não quero ver São Pedro ainda, não. Então, vou cuidar. Ele já estava decidido a cuidar, mas eu acho que aquilo ali firmou mais ainda. O que a gente fez? Organização e planejamento das refeições. Eu não passo lista, eu converso. E de acordo com o que o paciente traz para mim, eu devolvo, né? Eu não tenho um protocolo, um script ali. É lógico que porque às vezes eu estudo o paciente antes, mas o paciente chega, eu estudo para falar sobre, sugerir alguma receita. Ele vai me falar sobre a relação dele com a mulher que não está legal e que atinge a questão do modo de comer. E ele não vai largar da mulher, né? Então, assim, a gente precisa de ter todo esse manejo. Não sou psicóloga, mas tenho ferramentas para auxiliar no comportamento e, se caso for preciso, fazer um encaminhamento. Então, eu orientei na organização e planejamento das refeições, a lista de compras, os horários, os locais para ele fazer compra, porque o horário, às vezes tem horário que ele está com mais fome, menos fome, isso pode induzir na compra de determinados alimentos. Orientação quanto às composições dessas refeições, o preparo, os temperos, o modo de preparo, né? Que isso daí vai auxiliar também. Monitoramento das glicemias, o monitoramento é autoconhecimento, não é policiamento, porque aí eles vai me enviando essas glicemias e a gente vai discutindo o que você comeu, e a quantidade. O que você acha? Chupei 2 laranjas, chupa uma, entendeu? O que tinha nesse almoço? Põe mais salada, diminui arroz, aumenta a carne, para ele ver que o negócio funciona, para ele sentir na pele que aquilo ali funciona, né? E aí eu utilizo escala da fome, escala da saciedade, para ele entender que fome flutua, que a gente não tem fome de 3 em 3 horas. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. De acordo com o que eu comi no café da manhã, minha fome é uma na hora, no meio da manhã, é outra na hora do almoço. Então, trabalhar toda essa fluidez, né? Tudo isso que a vida é assim. A fome flutua. Então, eu entender, e nós somos criados em uma sociedade que você tem que comer de 3 em 3 horas. Isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim. Não é. É uma composição. É um dia inteiro, né? Então,
Não tem só uma fome, mas será que você sabe identificar qual fome que você está sentindo, né? Então, assim, o que eu auxilio é o paciente a criar consciência e levar para ação. E entender que o fato de eu ter consciência não quer dizer que eu vou fazer daquela forma que eu preciso que seja feito. Então, é fazer esse manejo para que ele acalme e entenda que o processo é importante, não só o final, o resultado. Tá? E aí entender a questão da escala da saciedade, os vários tipos de fome. Gente, eu tentei pôr escala aqui, as duas, mas a minha ignorância não permitiu. Não dei conta, tá? Depois, se quiser, pode me chamar que eu mando. E aí tem as fomes, né? Fomes dos olhos, tato, nariz, boca, ouvido, estômago, corpo, mente, coração. Por quê? Porque eu passo pelo restaurante, pela churrascaria, sinto cheiro de carne, 10 horas da manhã. Nossa, ai, me deu uma vontade de comer. Ai, tô com fome. Será que é fome mesmo? Pode ser do olfato. Ou passei pela padaria, senti o cheiro de pão. Nossa, um pão assadinho agora, né? Será que é fome mesmo? Será que é uma fome fisiológica, é uma necessidade mesmo do meu corpo? Ou a gente começa a falar e aí você fala, nossa, quando eu vou para casa, a minha mãe ou a minha avó faz aquele pão de queijo, ou aquela pamonha, aquele frango com piqui, que é muito gostoso, né? Então, assim, ou você come alguma coisa que te remete ali aquela pessoa, aquele episódio. Então, a gente entender isso também, porque existe também a questão da fome social, né? Igual esse paciente que eu trouxe o caso. Ele ia para a padaria e ele continua indo para a padaria até hoje. E é o máximo, porque eles são, acho que, 4 amigos, eles são todos assim, tudo da mesma idade, que cresceram juntos, e aí eles ficam um cuidando do outro. E como eles vão na padaria com frequência, as balconistas já conhecem ele. Ah, então sabe que o pão do JC é sem manteiga. E é só um ovo bem sequinho. Entendeu? Então, ele escolheu o pão com ovo, ele não vai comer o pão de queijo. O café dele é sem açúcar. Não, ele já tomou café da manhã, porque ele fica na casa da sogra e não vai comer, só vai tomar uma água lá com os amigos, mas não deixou de conviver socialmente, que é extremamente importante. E aí vem a diferença, né? Você tá com vontade de comer ou é uma fome física? Porque a gente pode juntar a fome com a vontade de comer, que aí fica bem mais gostoso e se programar para comer, né? Planejar. Hoje eu vou comer uma pamonha. Vou comer uma pamonha, qual o horário? O que eu comi no resto do dia? O que eu vou comer depois? O que eu vou fazer depois? Vai ser no horário do almoço ou vai ser na janta, que depois eu vou dormir? Então, tudo isso é discutido com o paciente, negociado. Registro fotográfico, né? Às vezes a gente pode fazer o diário alimentar, que é o escrito, mas hoje é muito mais fácil fazer o registro fotográfico das refeições, é muito legal, porque eles comem 24 horas, eu estou recebendo fotos de comida no meu celular. São os registros e as glicemias também. Aí eu pego e às vezes eu questiono, eu já falo, ó, eu não vou te responder toda hora, mas pode ser que eu responda, né? Pergunte com quem que estava, como é que foi, né? Porque você já vai conhecendo. Eu vejo meu paciente 15 em 15 dias, então, né? Igual ele, tem mais de um ano que ele está comigo. Você cria vínculo com a pessoa, né? Você fica sabendo de muita coisa da vida da pessoa. E isso é o diferencial, um dos diferenciais. É esse laço, esse comprometimento, esse vínculo. Ele é importante para mim. E para eles também, porque eles têm confiança de te falar algo que, na maioria das vezes, eles não falam para o médico. Eu tinha muito isso, como eu trabalhava muito próximo da Amanda, e aí às vezes a gente subia, vamos tomar café? Ó, fulano falou assim, assim.
Ciclano tá tomando remédio, não. Tá falando que tá tomando insulina, não tá tomando. Entendeu? Então, tem muito isso. E isso é muito importante. E o registro fotográfico vai fazer uma avaliação da quantidade, da qualidade, o ambiente, como que o seu corpo chegou nessa refeição, como que o seu corpo saiu dessa refeição, né? Agora, eu não estou com fome, eu estou cansada. O que meu corpo está precisando? De um banho, de descansar 5 minutos deitado no chão, quietinho no silêncio, e não de comer um pedaço de chocotone. Eu preciso agora andar um pouco, porque eu tô com a cabeça cheia. Eu preciso dormir, né? Então, a gente começar a identificar. Só que hoje nós vivemos no automático e não conseguimos escutar o nosso corpo. Aí, esse é o Ju. Eu falei o nome dele. A gente finge que não ouviu. Nossa senhora, tá dando eco aí? Não. Então tá. Vocês riem, né, gente? Ó. Então, mas, ó, não, a foto dele tá aí, né? Não vou falar o nome. Então, assim, ficou meio contraditório. Ah, não, Analícia. Peraí, gente, calma. Oh, a cara dele é muito boa, é muito legal, eu adoro. Aí, o que eu quero mostrar para vocês? O que ele começou a fazer? Ele estava com 144, né? Lá no começo. Ele chegou com 144,5. O último peso dele, que foi semana retrasada, que eu acho que eu vou parar dia 19 na semana, sem ser nessa semana que vem, na outra ele volta. O último peso dele foi 112,600. E sem caneta, tá? Sem caneta. Continua sem se pesar. O estilo de vida dele é ativo, ele tem uma hérnia abdominal, que ele vai fazer uma plástica, e aí o médico pediu para ele não fazer musculação por hora. Então, ele vai para academia, ele faz bicicleta e faz esteira, de 3 a 4 vezes na semana. Aí a família, essa foto é antiga, a esposa, ele e o filho vão para academia juntos. Eu acho o máximo, eles são muito carinhosos. E aí, olha a glicada dele, gente. Tá dando para ver? Linda demais essa glicada. Bia, você vai fazer endocrinologia, certeza, bem, com essa sorrisão que você tá no rosto. Olha aqui, gente, dá vontade de pôr num quadro. 15/6 estava 11,2. Olha o quanto que diminuiu em um mês. Foi para 9,2. Eu nunca vi isso. Tá? Mas o que acontece? A glicada, eu fui investigar, né? A glicada são 3 meses, né? Como ele ficou um mês do susto, o que aconteceu? Ele fez tanta modificação e esses outros meses aqui estava tudo tão errado que a soma das glicemias deu 9,2. Ainda alta, mas olha o tanto que melhorou. E a glicada não melhora igual uma glicemia de jejum. Né? Então, aí você vê, do mês 7 para o mês 10, já foi para 6,8. Maravilhosa. Fevereiro, que foi a última, 6,3. Agora, no começo do ano, ele vai fazer outra. Muito, 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 muito. E aí, cadê? Esse caso era desse paciente que eu queria trazer.
E quero mostrar para vocês, assim, coisas que nós não conseguimos mensurar. Porque uma glicada, esse gráfico, enche os olhos. Mas tem umas outras coisas que esse paciente consegue, não só esse. O paciente que eu atendi hoje, por exemplo, no meu consultório tem um espelho. Todas as vezes que ele entrava de costas para o espelho. Ele não se olhava no espelho. Tem mais de 1 ano que ele está comigo. Agora que ele começou a perder peso. Mas se vocês verem a resposta metabólica que ele teve, a melhora de glicada, a melhora dos índices, também paciente cardiopata, gravíssimo. Ele não tem 40 anos, esse moço. E como ele não teve diferença significativa igual esse na balança, a mudança de comportamento dele, a forma que ele olha para a comida. Ele tem uma relação muito conturbada com a mãe, e ele mora com a mãe. E isso influencia e impacta muito nas escolhas alimentares dele. Né? Então, hoje, ele é concurseiro, ele estuda. O último concurso que ele fez aqui para a prefeitura, ele falou assim, ele me chama de senhora e de doutora, e ele é um homão grandão, e eu sou pequenininha, né, eu tenho 1,5 m. Aí ele chega e ele pega firme na minha mão, assim, doutora, como a senhora está? Eu falei assim, eu estou bem, e você? Estou ótimo. Eu fiz uma prova, eu não passei, mas eu fui bem mais tranquilo. Agora eu já sei aonde que eu tô errando. Até a comida fez ele olhar diferente para o comportamento dele frente ao concurso. E ele olhar no espelho. E uma coisa que esse paciente da foto aí trouxe, dessa glicada que trouxe, é a questão das roupas. Hoje ele escolhe a roupa, não é a roupa que escolhe ele. Porque antes ele chegava na loja, ele comprava o que tinha, o que servia, e não o que ele queria usar. Aí ele chega lá no consultório de camisa, às vezes de camisetinha polo, sabe? Sapatênis, todo, porque ele usa uma cinta por causa da hérnia. E ele chega todo vaidoso. Então, isso a gente não consegue expressar em números. Mas você vê, né, o que você muda ali na vida daquela pessoa. E há quanto tempo ele vem, né, se cuidando, ele vem falando sobre isso. Isso é muito, muito... eu acho muito gostoso. Acho bom demais. E aí, eu trouxe, para não prolongar mais nossas conversas, depoimentos. Depoimentos de pacientes. E aí, eu falei, vou colocar depoimentos. E foi interessante que depois, eu quero que vocês leiam, vou ler com vocês, mas não fala em peso. Vamos ver o que vocês depois me falam. Essa moça, a Rosa, eu pedi, me manda depoimento, aí ela pegou, e ela é uma paciente de Catalão. Ela colocou para mim, eu não estava contente com minha aparência, nem com meu peso. Sentia dores no corpo, cansaço para andar, trabalhar. Quando eu fui no seu consultório, senti bem à vontade para falar com você, que por sinal, muito educado e profissional. No início, achei um pouco estranho, porque não passou uma dieta que eu esperava, risos. Mas ao longo do tratamento, percebi que era mais fácil me alimentar direito do que pegar uma lista de dietas que raramente a gente consegue fazer. Cada consulta era um aprendizado. Aprendi a me alimentar direito e foi bem tranquilo seguir suas orientações e excluir realmente o que me fazia mal. Aprendi a gostar e fazer atividades físicas. Sempre falo que você foi a melhor que eu poderia ter conhecido. Eliminei 16 quilos sem pressa e sem sofrer. Obrigada, beijos, abraço, minha querida. Essa outra, ela é diabética. Ela não aceita diabetes.
Ela não aceita. Ela tem 20 anos de diabetes. Ela não aceita. A gente está trabalhando a aceitação dela. Eu tô com medo de tirar o negócio daqui. Peraí. Procurei a doutora Analícia na esperança de encontrar um equilíbrio para uma diabetes tipo 2 um pouco rebelde. Com o passar do tratamento, fui aprendendo muitas coisas. A primeira que me deixou muito surpresa foi entender que nada é proibido para um diabético. Depois entendi que existe diferença entre o que eu posso comer e o que eu devo comer. Compreendi que a Nutri não me policia, e sim me esclarece para que eu tenha uma melhor qualidade de vida. Gostei muito da metáfora usada por ela de somos uma orquestra onde todos os profissionais ligados ao tratamento são os instrumentos, mas o maestro sou eu, regendo com segurança e inteligência o conjunto. Estou sentindo mais tranquilidade e leveza em tratar, acreditando em um futuro sem grandes sequelas. Quero continuar, porque percebo nela uma profissional que acolhe o paciente com muito carinho e com conteúdos excelentes para me orientar e me dar segurança. Aí ela pôs, esteja à vontade para mudar. Eu falei, não mudarei nada. Amei. Que Deus me capacite todos os dias para... É. Ela tem 70 anos. Ela tem 70 anos e ela não aceita a idade. Ela não aceita que tem diabetes, ela não aceita a idade e ela não aceita limitações que ela começa a ter. Por exemplo, ela viajou para São Paulo com os netos. Aí ela andou muito, cansou. Isso para ela é o fim do mundo. E aí eu estou trabalhando usando isso, né, para que dê forças para ela se cuidar. Então agora ela já está na hidro, ela já está, segunda-feira ela já está marcada com o médico para fazer o manejo correto da insulina. Entendeu? Porque ela está corrigindo assim. Nem tem palavras para dizer como que ela está corrigindo. Uhum. Então, e tá bem assim, muito bem interessante a forma que ela tá reagindo. Esse daqui não é diabético. Ele também é um paciente, ele é jovem, ele demorou 1 ano para ir para academia, para musculação, porque hoje todo mundo só fala de musculação. O que a gente conseguiu fazer? O passeio com o cachorro, o vôlei de areia, o futebol. E aí ele foi para musculação. Olha esse depoimento, eu fiquei assim. Depoimento para a Analícia, minha nutricionista, minha amiga. Quando comecei essa jornada, eu não fazia ideia do quanto a alimentação ia muito além do prato. Eu queria apenas emagrecer rápido, como já fiz outras vezes. Porém, a balança sempre voltava depois de um tempo. E quando entrei nessa aventura com a Analícia, eu estava com 136 quilos e carregava não apenas o peso do corpo, mas também das emoções, nos bloqueios e nas desculpas que eu criava para mim mesmo, e por diversas vezes eu dizia que não conseguia, me sabotava e quase desisti de mim. Mas a Analícia, bem, ela nunca desistiu de me mostrar o caminho com paciência, empatia e uma humanidade rara. Ela foi muito mais do que uma nutricionista, ela foi uma psicóloga, uma amiga. Eu não sou psicóloga, eles acham que eu sou, e eu falo que eu não sou. Uma amiga, uma parceira de caminhada. Ela me ensinou sobre os alimentos e também sobre mim mesmo. Ela entendeu minha rotina, respeitou meu tempo e me fez enxergar que cuidar de mim era uma forma de amor, algo que eu havia esquecido. Em resumo, ela me ensinou a me amar, me ajudou a fazer uma readequação alimentar sem terrorismo, me incentivou a ir para a academia, mostrando como isso faria diferença, não só na balança, mas também nos esportes que eu amo, como o futebol e o vôlei. E com ela, entendi que o foco não é sobre restrição, é sobre prioridade. E que a maior prioridade sou eu.
e durante suas consultas nós rimos, conversamos, choramos juntos, e em cada consulta havia aprendizado, apoio e motivação, e aos poucos ela me mostrou que eu sou capaz, o resultado veio. Saí dos 136 quilos, e hoje estou com 115, e com uma autoestima que vale muito mais do que qualquer número. A Analícia me deu amor próprio, foco e fé em mim mesmo. E isso é algo que levarei para a vida toda. Obrigado por tudo. Super, super. Sim. Nossa, é muito, assim, e é muito, muito gratificante, é muito legal, porque não tem palavras, assim, né? A única coisa que eu faço, eu peço para Deus que eu continue tendo é, escuta, entendeu? Porque, por exemplo, esse paciente aqui, ele não estava usando o CPAP, ele está com CPAP, ele vê o relatório, se você vê o relatório, ele não tem apneia, entendeu? Ele não tem mais apneia. E ele e a mulher, os dois usam CPAP e os dois ficam competindo quem tem menos apneia. Então, um dá 0,1, o outro dá 0,2, e é muito legal, assim, né? É legal ver que, tipo, que eles estão conseguindo. Então, e o filho também, junto, até na questão da disposição dos alimentos na cozinha, que isso fazia com que o filho visse a comida e comesse no horário que não era legal. Então, assim, não é dieta, gente. Dieta pega no chat GPT, pega no Google, pega em qualquer lugar. Todos nós temos uma dieta na gaveta. É comprovado cientificamente. 95% das pessoas, elas não conseguem. Não é sustentável. E eu gosto de fazer umas analogias, igual aqui a Denise falou sobre a questão da orquestra, né? Eu falo muito sobre a história dos três porquinhos. Aí tem, porque assim, são duas coisas que eu falo muito, né? Eu até pus aqui no final, cadê? Que eu sempre coloco, depende, né? O paciente chega e fala assim, ó, vou falar uma palavra que eu sei que vocês não gostam. Depende. Posso comer isso, não sei o quê? Depende. Vamos conversar? Depende. E a história dos três porquinhos, porque assim, eu falei, eu pensando aqui, eu tenho uns insights, uns negócios que eu acho que é meio, não sei, né? É meio doido. Aí, eu separando os livrinhos de história, de historinha, que eram os meus, para dar para uma filhadinha. Aí vi lá a história dos três porquinhos. Eu falei assim, ai, gente, mas isso aqui é o que eu faço. Qual casinha que você quer? Você quer a de palha, a de madeira ou de alvenaria? Você quer fazer dieta? Dieta não é de alvenaria, porque não é sustentável, não é para a vida toda. E o que a gente está fazendo aqui é sustentável. É o porquinho que vai trabalhar mais. Ele vai trabalhar mais. Os outros lá vão estar se divertindo e a gente vai estar suando, vai estar trabalhando.
Você vai estar olhando para dentro, você não vai estar olhando para fora. Por quê? Porque é o que eu falo, monitoramento de glicemia é autoconhecimento, não é policiamento. Você olhar para sua fome é muito dói. Hoje o paciente falou para mim, gente, e é uma coisa que às vezes a gente que não passa isso não tem noção da dor que isso pode gerar no ser humano. Eu falei, o que você tá achando? Como que você está? Ele falou assim, o que é mais difícil para mim é olhar para a comida. É o momento das refeições. Porque eu tenho que encarar a comida e eu tenho que escolher. Eu tenho que falar não para ela. Eu tenho que ser forte. Mas eu tô sendo, e ele está sendo realmente. Então, são coisas que a gente não consegue mensurar. Você não é um papel, não é uma tabela que você mostra. Então é isso, gente. Tem aqui a bibliografia que eu utilizei. Depois, se tiverem interesse, dê uma olhada lá no meu Instagram. Tem a Sofia. O trabalho da Sofia é muito legal. Até para a gente mesmo, sabe? Para ler, é muito legal. Eu gosto de falar muito sobre essa questão da impermanência, que a nossa vida flutua, né? Eu falo que ela é igual um elétron. Ela é cheia de altos e baixos, que ela só vai estar estável na hora que a gente partir dessa para uma outra, né? E a gente tem que buscar um conforto ali no desconforto, porque a maioria dos nossos momentos, eles são desconfortáveis, e olhar para si, olhar para dentro não é confortável, principalmente nesse mundo que a gente vive de rede social e de tela, né? A gente... Na hora que vê, você fala, nossa, quem é essa pessoa? Eu não sei, vim parar aqui nesse Instagram e lá se foi 1 hora que eu poderia estar dormindo, namorando, ou estudando, e estou aqui, perdendo meu tempo. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Quero um retorno, quero um feedback, querem comentar alguma coisa, faz sentido, não faz? Cadê as outras carinhas? Ou só tá nós aqui? Não, tem mais gente. Não, Tem mais gente. Peraí, deixa eu ver esse povo, gente. Pessoal, então, inicialmente, Analícia, eu gostaria de lhe agradecer. Foi uma aula excelente. Terminou com uma bela reflexão. Pelo menos eu passei a refletir sobre o que você acabou de falar, sobre essa impermanência mesmo. Acho que isso define a nossa vida profissional, a vida acadêmica, a vida pessoal, tudo. Define Sim. tudo. E assim, o que eu percebo é que as profissões da saúde, agora eu percebi na nutrição, há muito estigma, infelizmente, sobre isso, sobre a profissão. A maioria das pessoas, inclusive eu me coloco nesta, antes de fazer acompanhamento nutricional, eu tinha a noção que dietas eram restritivas. Nossa, eu não vou poder comer um chocolate, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer isso, eu vou ter que comer certinho, vai ser difícil, a gente já chega, pelo menos eu cheguei com essa, nossa, vai ser muito difícil. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que não. É um aprendizado, eu reaprender a me alimentar, eu tive que reaprender, reeducar, me reeducar nesse sentido. Não estou neste processo. Falho muito. Hoje mesmo, por exemplo, falhei. Mas amanhã é um novo dia, começa e assim por diante. Sim. E assim, achei incrível, de verdade, foi muito esclarecedor. E uma dúvida que eu tenho é sobre a questão, por exemplo, hoje em dia nós vivemos em uma época que as pessoas elas comem, imagino, né? Assim, eu tô falando de uma coisa que eu não tenho conhecimento e eu quero tirar essa dúvida com você. Elas comem muito por ansiedade, muito porque algo deu errado no meu dia, eu mereço comer tal. Hoje foi um dia bom, eu mereço comemorar e comer tal. A ansiedade também, pelo menos assim. Eu tive fases que eu estava com um transtorno depressivo maior que eu não comia. Mas quando eu estou ansioso, por exemplo, eu como o tempo todo. Como agir frente a um paciente que
um dos estopins ou o estopim é justamente este. Não é assim, o fato de comer, mas é algo que desencadeia este conforto psicológico na comida. Então, com o acompanhamento, com as sessões, a gente vai chegar nessa conclusão. E aí, vamos supor, você é o paciente, né? E aí eu vou te conhecer e tal, saber da sua rotina. Aí você vai falar, ontem, nossa, ontem meu dia foi tão difícil, eu fiquei tão ansioso. Eu tinha prova, eu tinha estágio, e aí eu tinha conta para pagar, nossa, e passei na porta da padaria e comi um sonho. Mas eu não fiquei satisfeito com o sonho, eu já comi uma coxinha também, porque aí eu comi o doce, eu queria o sal, e aí eu fui comendo e tomei o refrigerante. Nossa, na hora que eu vi, eu tava no milkshake caminhando para ir para a faculdade. E eu cheguei querendo vomitar e vomitou? Não vomitei. Mas por quê? Você acha que você precisava disso tudo? E aí a gente vai começar a esmiuçar, a decantar aquilo ali. Por que aquilo ali aconteceu? Aconteceu porque eu estava nervoso, porque eu tinha muita conta para pagar e eu estava com medo do dinheiro não dar. Comer resolve? Não. Comer vai fazer o dinheiro aparecer na conta? Não. Então, como que a gente vai fazer para o próximo dia 5? Vamos gastar menos? Vamos ganhar mais? Vamos deixar de passar na porta daquela padaria? Você acha que você precisa fazer aquele caminho? E aí a gente vai trabalhando isso. Eu cheguei em um nível de estresse, de ansiedade que eu não consigo controlar sozinho. Aí faz o encaminhamento. Está em terapia, psicoterapia, ou é necessário um medicamento, fazer o encaminhamento também. Isso é importante, porque às vezes, por exemplo, acontece muito no consultório, marido, por exemplo, me vem agora na cabeça uma paciente. Nossa senhora, meu marido, nossa, ela nem fala marido, fulano, nossa, mas ele tá daquele jeito. Ela vai no consultório só para falar dele, só. Mas aí como você está? Nossa, mas então eu já sei que ele é o problema. E ela, agora, eu já trouxe para ela, e ela tem a consciência que ele eu não gosto da palavra gatilho, mas ele que aciona, ele que aperta lá o botãozinho do comer. Ele é o botãozinho, comer. E aí ela come. Você vai trocar de marido? Não vai. Pelo menos por agora, não. Vamos aprender a conviver com... Eu chamo ele de pedra. Vamos aprender a conviver com pedra? Porque você está com uma pedra no seu sapato. Vamos fazer o quê? Vamos lacear o sapato, entendeu? Por quê? Senão aí ela para de reclamar daquele marido e aprende a conviver com aquele marido. Vai trocar? Não vai. Não é igual o da padaria, né? Por exemplo, eu moro sozinha, eu amo chocolate. Bem, de TPM, eu como mesmo. Como? Eu sou um ser humano. Entendeu? Eu chego em casa cansada, você acha que eu vou falar assim, vou fazer a minha saladinha com a minha proteína, os meus grãos, eu quero comer, eu vou... Aí, se eu já sei, eu tenho em casa? Não tenho. Ou eu vou lá, tô de TPM, vou lá, qual que é o que eu gosto? Eu gosto do chocolate XTTO. Eu vou lá, compro ele e como. E acabou. E na próxima refeição eu falo que eu volto com o meu centro de equilíbrio. Então, a gente vai trabalhando. Quer dizer que vai zerar, que essa ansiedade vai passar? Pode acontecer dos episódios de ansiedade,
eles reduzirem, você também começar a encarar. O que eu posso resolver? Isso daqui eu posso resolver? Como que eu vou resolver? Esse daqui eu não posso resolver, então não adianta eu ficar sofrendo. Então a gente trabalhar isso também. E uma outra coisa é, não fica testando, não, olha, eu sei que isso daqui me faz mal. Eu preciso ter em casa, ficar olhando, você entendeu? E ficar trabalhando. Não, se eu sei que esse daqui é o que eu vou comer, para que eu vou ter em casa? Eu preciso ser forte em outras coisas, lá na academia, andando de bicicleta, nadando, fazendo um invertido sobre a cabeça. Eu preciso gastar energia com isso, estudando. Não é olhando para a comida e guerreando com ela, porque não é uma guerra. Comer é fonte de prazer, comer é vida. Entendeu? Então, aí cada vez mais esses episódios de excesso, eles vão se espaçando. E aí você provoca essa questão do amor, né? Da pessoa olhar mais para ela. É mais ou menos assim. Não é Excelente, fácil, nossa. não. Você disse, eu não sou psicóloga, mas você tem uma boa linha aí. Ai, bem, mas a gente estuda muito, tá? Né? E agora eu tô fazendo uma formação em DBT, que é o quê? É auxiliar mais ainda o paciente, trazer da consciência para a ação. Porque hoje eu tenho a consciência. O que está faltando para eu pôr para fora? Eu sei que eu tenho que ir para academia. O que está faltando eu ir para academia? Eu sei que eu tenho que fazer uma atividade física. Entendeu? E entender que atividade física não é só academia, não, né? Tem outras coisas, é movimento. Eu preciso movimentar meu corpo. Queria falar que eu acho essa conversa muito importante, né? Porque a gente fica estudando dentro do curso de medicina, né? Como profissional médico, a gente estuda a obesidade e entende que ela é muito complexa, que multifatorial, muita coisa vai influenciar, que o tratamento não é algo simples, né? Mas aí às vezes a gente vai precisar, né, fazer a orientação da perda de peso, cuidar desses pacientes com obesidade, e a gente às vezes se apega muito ao senso comum, que é cheio de estigma, cheio de achar que é só parar de comer. E aí, às vezes, a gente fica devolvendo essa frustração para o paciente, né? Que a gente só fica naquele simples, precisa perder peso. E aí o paciente volta, não aconteceu aquilo, e a gente quer danar, às vezes, né? Ou ficar cobrando. E eu acho que é muito importante a gente entender que até a parte da alimentação em si já é um processo complexo, né? Que não é simples isso de se policiar, de se conhecer, de lidar com a comida. Então, E assim, Bia, mesmo que não seja o foco da nossa formação entender da parte nutricional, entender da alimentação de forma complexa, acho que a gente entender que isso é um processo, que existem muitos fatores influenciando aquilo, que o paciente precisa de um suporte muito maior, muito mais ampliado, acho que já contribui mais com como a gente vai lidar na situação real, na situação prática com esses pacientes, né? Acho que é muito importante. Perfeita a sua colocação. Deixa eu só te falar um negócio. O que me vem? Eu acho que é perfeita essa colocação sua, porque o que acontece? Lembra que eu falei, independente da área que vocês escolherem a especialidade, vocês terão obesos na frente de vocês. E hoje, cada dia mais cedo, a obesidade, né, nas nossas crianças. E as doenças crônicas não transmissíveis como um todo. E você entender isso, você não vai fazer orientação nutricional. Mas entenda o que eu estou querendo te dizer. Você entender isso já te coloca num degrau acima
para você encaminhar o seu paciente para os profissionais certos. Sim. Porque você, enquanto médica, que se você encaminha para uma nutricionista restritiva, dá licença da palavra, mas você ferra com a vida do seu paciente. Sim. Por isso que, gente, ninguém quer ser obeso, não. Ninguém quer ser obeso. Ninguém quer sofrer bullying na escola. Ninguém quer... vira ali à esquerda, aquela porta ali, perto da gordinha, perto do gordinho. Nossa, você é tão bonita de rosto. Gente, não adianta. Vai na festa, 2 cadeiras, porque a cadeira vai abrir as pernas. No avião, no ônibus, no carro. Entendeu? Ninguém quer. E se você, enquanto médico, tem aquele indivíduo ali e você olha para ele e tem essa sensibilidade e esse entendimento, não é força, foco e fé. Eu até fiz um vídeo e coloquei no Instagram. Gente, a maioria dos meus pacientes, eu acho que a maioria não, todos, eles têm muita fé. Eles têm, dentro das suas religiões, eles têm fé, eles têm força, porque eles estão ali. Gente, o cara tá mais de um ano comigo, me aguentando, de 15 em 15 dias. Tem dia que nem eu me aguento. Vê se esse cara não tem força e não tem foco. Entendeu? Estão vendendo para nós algo muito simples, que na verdade não é simples. Não é. Tem paciente que precisa de medicação? Tem. Eu tenho pacientes que estão utilizando medicação. Tem paciente que decidiu não utilizar. A escolha é dele. Cada um tem, mas todos tratados da mesma forma. Porque aí a hora que esse paciente, será que ele vai usar manjaro pro resto da vida? Uma coisa que eu vejo, assim, Analícia, é sobre... eu não sei, eu percebo que os cursos de medicina, eles vêm mudando. Hoje, por exemplo, a gente tem os casos, a gente fecha um caso e a gente está aprendendo, a medicina está pouco a pouco aprendendo a trabalhar em uma equipe interprofissional. Porque a gente tem a história da medicina, infelizmente, não é essa, né? É uma história centralizada, do médico centralizador. Hoje, a gente, pelo menos aqui no curso de medicina da UFCAT, a gente trabalha muito com essa questão de interprofissionalidade. Poucas as vezes que a gente abre um caso que a gente não encaminha pro nutricionista. Poucas as vezes. A gente, assim, são casos fictícios, né? Poucas as vezes que a gente não abre esses casos que a gente encaminha para o nutricionista, para o psicólogo. Assim, a tendência, pelo menos eu espero, é que a gente melhore e entenda que somos uma equipe, igual você falou, igual assim, a analogia que a paciente fez da orquestra e do maestro é excelente, porque é exatamente isso. Nós somos os instrumentos. Nós temos o violino, o violoncelo e assim por diante. Cada som é uma profissão, né? Cada um no seu quadrado. Mas nós trabalhando juntos, quem ganha é o paciente, né? O paciente ganha. Ele vai ganhar muito. Então, assim, eu fico feliz de ver que, pelo menos aqui, mas eu imagino que seja uma tendência dos cursos de medicina. Ele vem mudando, a gente sabe disso, a grade, as diretrizes curriculares nacionais do curso, elas vêm mudando para abranger justamente isso, para a gente entender que é todo mundo junto, sabe? E eu fico feliz, de verdade, eu fico feliz. Olha, eu trabalhei com a doutora Amanda, eu sou suspeita, né? Porque eu sou assim... Eu sou... Nossa a Senhora. Gente também é. Gente, aquela mulher, ou que vocês puderem sugar dela, e ela doa, Sim. Entendeu? Eu sou assim extremamente grata, porque ela me deixou mal acostumada.
Porque eu trabalhava aí em Catalão, nós éramos uma equipe. Nós éramos uma equipe. Ali na Adisgo, e os pacientes que não atendíamos na Adisgo, porque ali é o paciente só SUS, né? Quem tem condição ou tem convênio, nós levava para o consultório particular. Então, era tanto ela, o cardiologista, o angiologista, a geriatra, o fisioterapeuta, o enfermeiro, enfim. Eu fiquei mal acostumada em Catalão, porque eu era da equipe, né? E aí, quando eu voltei para cá, porque eu comecei a clinicar aqui, eu estava começando, né, a fechar ali minha equipe. De repente eu tive um corte, fui para Catalão. De repente eu tive um corte, vim para Uberlândia. Então, hoje eu tenho 2 que a gente tem uma troca bacana, um cardiologista e uma endócrina. Mas eu sinto muita falta. Deus te ouça, que você esteja assim, sabe? Que mude mesmo, porque ainda mais, assim... não, a gente tem que pensar coisa boa. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vejo assim, enquanto eu, profissional de saúde, dentista, por exemplo, é muito triste porque, gente, quando se associa as profissões... É mágico. Você falou do dentista. Por um instante eu esqueci que você é, né? Mas aí agora que você falou, olha o que me veio. Paciente que não mastiga. Ai, aí chega lá, né? A vozinha. Ai, aí a filha vira e fala: não quer comer carne, não come carne, não, só quer coisa cozida demais, não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai conversando. Na hora que vai ver, a prótese está totalmente desajustada ou não está usando a prótese. Aciona o dentista. Sim. Vamos ajustar a prótese? Bem, ganha até peso. O intestino começa a fazer cocô. Sim. Porque tá mastigando. É diferente, né? Ai. Seria lindo. Ficaremos aqui até amanhã conversando. E sonhando. Não, sonhando não. Colocando em prática. Sonhando não. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Antônia, Ana, Marcelo, Carla, alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Querem falar algo? E todos são da nossa turma, viu? Aham. Ana. Não, eu achei muito bom. Inclusive, eu tenho uma DN1 em casa. Sério? E eu sei como é difícil, assim, essa questão da alimentação e tal. E foi muito bom. Muito obrigada pelas explicações. Espero que a gente consiga colocar isso, né, nos pacientes até... Não falo só os pacientes que a gente vai atender um dia, mas também nas próprias pessoas que a gente convive. Porque é difícil, a questão da comida é difícil. Eu sou igual a Danilo, tenho as dificuldades. Bastante. Em relação à comida, então eu entendo que provavelmente deve ser muito difícil também, igual a Beatriz também passa por essa questão. E ter essa confiança através do conhecimento, né, que você passou aqui hoje, para conversar um pouquinho, ser um pouco mais aberto. Isso é muito bom, obrigada. Eu que agradeço. Depois dá uma olhada lá no Instagram, eu falo um pouco sobre o meu trabalho. Tô tentando, né, agora entrar nessa questão de Instagram, de rede social. Tem dias que eu falo, quero um detox de rede social, não quero saber de celular. Mas assim, sempre tô falando alguma coisa. Dá uma olhada lá, gente, o que vocês tiverem de dúvida. A Bia, o Danilo, eles estão com o meu telefone, pode mandar mensagem, sabe? Teve algum caso aí, quiser discutir, sabe? Eu tô super aberta a essa troca. Eu quero trocar com quem quer seguir essa trilha aí, de olhar para o paciente. A gente não vai saber tudo, né? Mas eu acho que a gente também tem humildade, isso daqui eu não sei, vou procurar saber. E se falar que vai dar um feedback, dá o feedback, mesmo que não conseguiu, porque é tão chato,
sabe? A gente procurar confiar, o paciente se coloca no lugar do paciente, né? É muito bom a gente ter em quem confiar, né? E vocês são o futuro, vocês que vão cuidar de mim. Certo? isso. Muito Pessoal, obrigada, Analícia. Eu quero agradecer vocês que ficaram até agora. O pessoal também tinha mandado umas mensagens ali no chat. Estou à disposição. Se tiver algum projeto, alguma coisa aí, pode me ligar. Certinho. Tá Mais uma bom? vez agradecemos, viu? A aula eu gravei, então depois eu vou colocar no YouTube, se você permitir, vou te mandar lá direitinho. Lógico. Aí a gente posta e eu te mando o link se você quiser divulgar e tudo mais. Ótimo. Tá ok? Que bom. Gente, boa noite. Obrigada, boa noite. Bom final de semana, né? Sei. Ó, se a gente não se vê mais esse ano, que 2026 seja regado de paz e saúde. Amém. O resto Para a gente todos corre nós. atrás.